Às vezes me perguntam de onde vem a sabedoria de Dona Áurea. Bom, Dona Áurea é personagem desse meu mais recente livro, que é o Capital Relacional. Bom, eu penso que todo mundo tem na família uma avó, uma tia, a própria mãe, alguém que tem uma sabedoria que não se sabe muito de onde ela vem, um pouco que intuitiva, um pouco que da experiência de vida, mas tem uma certa mística nessa sabedoria de pessoas desse tipo, que, como a Dona Áurea, né? Bom, de toda maneira, eu conto no livro que Dona Áurea morava numa cidade do interior e os pais trabalhavam trabalhavam não, eram donos dessas casas de secos e molhados. Isso existia naquele tempo, é um armazém onde vendia muito cereais a granel, então vendia-se amendoim, milho, arroz, feijão, vários tipos de feijão e batatas, etc. E Dona Áurea, quando menina, então menina Áurea, ela ficava deitada sobre esses sacos, assistindo, prestando atenção na maneira como seus pais faziam comércio naquela época. E ela notava que tinha muito de camaradagem, muito de humanidade na maneira como seu pai, sua mãe se relacionava com os clientes. Não era só uma transação comercial, era muito mais do que isso. Como é que está a família? Como é que estão seus pais? Como é que estão seus filhos? Como é que estão os primos? Então, ela percebeu que os pais conheciam as pessoas, conhecia a família, sabia da vida, quem casou com quem, como é que vai, as festas, essa coisa toda. E até naquele tempo, tinha aquela famosa balança de 2 pratos, onde você colocava o peso em um dos pratos, a mercadoria no outro prato, e tinha aquele ponteirinho que ficava oscilando enquanto os pratos balançavam, até que o fiel da balança, que era o nome daquele ponteirinho, daquela seta, sinalizasse um determinado local. E aí então a mercadoria era empacotada e entregue para o cliente. Mas ninguém prestava muita atenção se aquilo tinha uma precisão muito grande, como as balanças eletrônicas atualmente. Então naquele tempo se passava um pouco, sobrava um pouco, não era tão importante, porque as relações sempre se sobrepunham, estavam sempre acima de qualquer medida, de qualquer técnica, de qualquer coisa desse tipo. E tinha o fiado, e tinha a caderneta, e marcava no papel e botava no espeto. Bom, a Dona Áurea, ela tinha uma sabedoria, embora nunca tenha cursado administração de empresas ou qualquer curso correlato mais voltado a negócios, mas ela sabia uma coisa óbvia, mas esse óbvio que é muito esquecido no dia a dia. Ela sabia que mercados são negócios, ela sabia disso, que negócios são conversas, conversas são pessoas e pessoas são relacionamentos. Aí você vai dizer, nossa, mas ela tinha uma sabedoria muito simples. Sim, a sabedoria é muito simples, é esse óbvio que nós esquecemos todos os dias. Era uma economia ao natural, é a natureza da economia. Então assim, a Dona Áurea é uma personagem que ela representa o transcendente. Dona Áurea, no meu livro, representa aquilo que não passa, porque muitas coisas são transitórias e passam. E às vezes a gente se prende em modismos, a gente se prende em coisas que têm tempo de duração, mas algumas coisas não passam. A Dona Áurea representa também aquela primeira intenção no mundo dos negócios, porque existe uma primeira intenção que depois também é acobertada por várias outras segundas intenções. E é aí que a gente começa a perder o pé
nos negócios, na profissão, na carreira, não é? A Dona Áurea é guardiã dos negócios na sua essência. Os negócios têm a sua essência e ela é guardiã dos negócios na sua essência. É interessante porque o livro, toda a história do livro, boa parte da história se passa na estação do inverno, que por acaso foi no período que eu escrevi o livro, foi no período de inverno. E é interessante nós observarmos que nesse período que nós estamos vivendo de pandemia, nós não tivemos, agora recentemente, festas juninas e nem no ano passado, nós não tivemos carnaval nem Natal. Perceba que essas coisas são transitórias, mas as estações do ano, elas são transcendentes. A gente continua tendo, com pandemia ou sem pandemia, com coronavírus ou sem coronavírus, nós continuamos tendo inverno, primavera, verão e outono, né? Eles não deixaram de acontecer por causa da pandemia. Eu estou dizendo isso só para lembrar que as relações humanas nos negócios, elas são transcendentes, assim como as estações do ano. E elas existem desde o tempo do escambo, quando fazia-se troca de mercadoria, porque não havia ainda o papel moeda, não havia ainda as unidades monetárias. Então as coisas tinham um determinado valor e por conta disso fazia-se a troca. Mas fundamentalmente as pessoas iam naquele tempo, ainda rudimentar, elas iam para os mercados. Elas iam para os mercados para interagir, para conversar, para se relacionar. Então, assim como as estações do ano, a relação humana não passa. E o melhor que a gente pode fazer é ficar de olho no que é transcendente, no que não passa, ao invés de nós nos ocuparmos tanto e gastarmos às vezes tanto tempo e deslocar o foco da nossa atenção para as coisas que passam, ok? É isso que Dona Áurea nos ensina. Um abraço.